Então, vou para o relativismo. A palavra-chave do relativismo é relativismo. Há mais de um tipo de relativismo. Primeiro, nós vamos falar do relativismo ético, beleza? Relativismo ético, ele veio do relativismo cultural. Esses aí vocês estão muito acostumados a lidar. Infelizmente. Bom, eu vou ler um pouquinho do que está aqui no livro, que aí está falando, né, que antropólogos observaram culturas diferentes e descobriram a falta de um conceito uniforme entre o certo e o errado. Por exemplo, algumas culturas praticam a poligamia, enquanto outras praticam a monogamia. Algumas culturas consideram uma obrigação moral dar um de seus filhos para um casal infértil. Certas culturas, tal como grupos de esquimós, praticam a eutanásia, o infanticídio, de maneiras que parecem sinistras e imorais para muitas outras culturas. Aí ele vai dar mais alguns exemplos, né, de coisas que são moralmente erradas para nós, mas que em outras culturas são consideradas normais. Diante dessa diversidade, muitos desses antropólogos começaram a destacar essas diferenças culturais e, com base nisso, criaram o relativismo cultural. O relativismo cultural entende que o que é certo ou errado varia de uma cultura para outra. Só que aí, com base nisso, eles criaram o relativismo ético. Ou seja, o que é o relativismo ético? Quer dizer que não existem princípios morais objetivos. O que determina o que é certo ou errado é a cultura. Então, para o relativista ético, o que define se algo é certo ou errado é a cultura. Como vocês podem pensar, isso eu vou embutindo algumas críticas aqui, né? Como eu não vou adentrar exclusivamente no momento de críticas para a gente terminar hoje, a gente vê muito hoje, né, que em nome da tolerância e da compreensão, a gente tem que considerar os valores de outra cultura tão válidos quanto os nossos valores. Nós temos que... Só que o próximo passo lógico disso é você aceitar como normativa, ou seja, aceitar como regra, dentro do seu contexto, os valores de outra cultura. Mas isso é muito complicado. Uma coisa é você respeitar a cultura do outro. Outra coisa é você considerar o valor daquela cultura tão válido quanto os seus valores. Você só pode fazer isso se você considerar que não existem valores absolutos. O que para um cristão não cabe, a não ser que ele não acredite na Bíblia. Assim, e aí tem uma concepção muito estranha do que seja cristão, do que seja ser cristão. Porque um exemplo de aplicação do relativismo ético numa relação, numa situação problemática. Exemplo: uma família árabe se mudou para os Estados Unidos. E a filha dessa família queria se casar com um homem. Porque lá nos Estados Unidos é normal, né? Você escolhe a pessoa com qual você quer casar. Mas o pai, que era árabe, seguiu a tradição da sua terra e matou a filha por causa disso. Aí ele foi acusado por homicídio e o advogado de defesa defendeu a inocência dele com base no relativismo ético. Ou seja, defendeu a inocência do homem dizendo o seguinte: ele pode ter agido de maneira errada para os padrões dos Estados Unidos, mas a gente tem que respeitar a cultura dele. E na cultura dele, isso é perfeitamente aceitável. Entende o problema que dá? Você não consegue levar o relativismo às últimas consequências. Você vai ter problemas se você fizer isso. Enfim, mas não existem só os relativistas éticos.
Existem também os subjetivistas éticos. Como um bom relativista, ele acredita que não existem princípios morais objetivos. Ele não acredita que existem valores, princípios de fato. Só que, enquanto para o relativista ético é a cultura que define o que é certo ou errado, para o subjetivista ético, o que define o que é certo e errado sou eu. Eu que considero algo certo ou errado. Não é nada de nada no mundo que diga o que é certo ou errado. É você que diz. Ou seja, para um, algo pode ser certo, para outro, pode ser errado. Na real, não existe certo ou errado. É o indivíduo que determina o que é certo ou errado para ele. Tem uma outra forma também que é chamada de convencionalismo. Para o convencionalismo, é a aceitação cultural que determina a validade dos princípios. Então, ele é um relativista. Para ele, não existe certo ou errado em si. Mas algo é certo ou errado na medida em que a cultura aceita ou não aquilo. Na prática, existe pouca diferença entre o relativismo ético e o convencionalismo. É praticamente a mesma coisa. O quarto tipo é a ética situacional. Então, a gente viu que existe o relativismo ético, para ele é a cultura que define. O subjetivista ético, para ele, é você que define. Existe o convencionalista, que para ele também é a cultura, só que de um modo um pouco diferente. E também existe a ética situacional. Para quem defende a ética situacional, o que determina se algo é certo ou errado é a situação. Sabe como você vê o que é certo ou o que é errado? Da seguinte maneira, você tem que pensar: qual a situação mais amorosa em questão? Beleza? Então, não existe certo ou errado. O que determina o que é certo ou errado é o quê? A coisa mais amorosa a se fazer em determinada situação. Assim, tecnicamente falando, ele não é nem relativista, porque a lei do amor é um absoluto. E como relativista não pode ter absolutos, ele nem está sendo relativista, para dizer a verdade. Mas vai convencer eles disso, né? Boa sorte. Porque o relativismo está muito em alta, eu vou pincelar um pouquinho das críticas, tá bom? Rapidinho. Eu falei daquele sobre a tolerância, a compreensão a qualquer custo, sobre você ter que aceitar o valor de outra cultura tão válido quanto o seu. Outra coisa, outra crítica. Eles promovem uma falsa dicotomia entre o absolutismo e o relativismo. Uma pessoa absolutista, nesse sentido, é aquela que acha que o princípio é absoluto. Tipo assim, existe o princípio... eu não consigo pensar no exemplo agora, mas existe um princípio X. E ele não pode ser quebrado a qualquer custo. Então, o que é certo nessa situação? A absolutista vai dizer, é X. Você vai falar para ele, mas você nem analisou a situação. Ele vai falar, não, mas existe um princípio que diz que é X, então é X. É inflexível, é duro, ele não tá nem aí se vai ser realmente justo ou não. O que importa é cumprir com aquela regra. E de outro lado, tem um relativista, que ele aceita tudo. Ele é tão amoroso e lindo do coração, sabe? E aí você vê essas duas opções, você é mais seduzido pelo relativismo, né? Porque você não pode, sabe, ser tão duro a querer botar as regras a todo custo. Só que aí, vai de novo o meu querido Aristóteles. Onde está a virtude?
Tá no meio termo, pessoa. Tá no meio termo. Você não vai ser nem absolutista, nem também um relativista. Você tem que ser um meio termo. Você tem que saber que existem regras, existem princípios, existe certo e errado. Só que você não pode sempre colocar a regra. A gente que é do direito, a gente vê muito isso, sabe? Você não pode simplesmente pegar a lei e aplicar ao caso concreto sem analisar um caso, porque cada caso tem suas particularidades. Às vezes, o que vai ser justo para 99% dos casos, um determinado caso não vai ser justo. Ok? Então, outras críticas é que esses antropólogos eles dão muita diferença, uma proporção exagerada às diferenças. Quando, na verdade, nós temos muitas coincidências entre as culturas. Eu vou ler um trechinho aqui que está no livro que o autor colocou. Vai dizer assim, ó. Toda cultura tem seu conceito de assassinato, distinguindo da execução, do ato de matar alguém na guerra e de outras hipóteses em que o homicídio é justificável. As noções de incesto e outras normas relativas ao comportamento sexual, as proibições de mentir sob circunstâncias definidas, questões de restituição e reciprocidade das obrigações mútuas entre pais e filhos, esses e muitos outros conceitos morais são inteiramente universais. Então, na verdade, você tem mais coincidências do que divergências. Porque, assim, na verdade, o que acontece é que eles confundem as práticas com diferenças de conceitos morais. Vou tentar explicar. Ele falou aqui, ó, toda cultura tem seu conceito de assassinato. Então, assim, não existe cultura que não condene o ato de matar. A diferença não está em matar ser errado ou não. As diferenças estão na prática, nas práticas daquela cultura. Está em que ocasião matar é errado ou não. Então, para determinada cultura, é condenável você matar uma filha porque ela escolheu uma religião diferente da sua. Certo? Aí a gente não quer dizer que o assassinato naquela cultura é correto. Aquela pessoa que pôde matar naquela hipótese, ela não pode matar uma filha do nada. Se ele matar a filha do nada, aí é errado. Ou se ele matar outro membro da família, aí é errado. Não quer... Então aquela cultura também tem o valor de que matar é errado. O que acontece são as hipóteses que diferem. Outro exemplo. Um exemplo que para mim é muito característico, assim. Por exemplo, a gente aprende que existem índios que são canibais. E aí você acha que para aqueles índios o canibalismo é correto. Certo? Eu passei a minha infância, assim, parte da minha adolescência, achando que para aqueles índios o canibalismo era correto. Mas, na verdade, não é que o canibalismo seja correto. Em algumas situações é correto, mas em regra não é. Então, por exemplo, o índio ele não chegava e matava uma pessoa da tribo dele para comer. Isso era errado. Quem ele matava para comer era o cara de um prisioneiro de guerra da outra tribo, porque eles tinham uma crença de que quando você comia a carne de um grande guerreiro, em regra era assim, de quando você comia a carne de um grande guerreiro, você absorvia os atributos positivos dele, entende? Então, não quer dizer que canibalismo para eles era liberado, era correto, era super legal. Em determinadas situações era aceitável, mas em regra não. Se você pensar bem, a gente admite o canibalismo em certas situações. Por mais que a pessoa faça assim, canibalismo. Acho que a maioria de nós não vai condenar uma pessoa que comeu carne humana porque ela precisava sobreviver. Entende? Então o que muda não é assim os princípios morais.
É as situações práticas em que eles são considerados, né? O que muda são as exceções que você tem dentro desses princípios morais. Então há muito menos diversidade moral do que os antropólogos pensam que eles viram. E ainda que existisse uma vasta diversidade de princípios morais diferentes, você não pode concluir que porque não existem, quer dizer, você não pode concluir que porque as culturas têm princípios morais diferentes, que não existem princípios morais absolutos. Entende? Não, isso não, você não pode extrair uma coisa da outra. Você não pode dizer assim, bom, os valores variam de cultura em cultura, portanto, não existem valores absolutos. Só que isso fere a lógica. Você não pode chegar. Você pega ali do relativismo cultural e cria o relativismo ético, assim, dando um salto. Bom, e tem outros problemas também, né? Você dizer que não existe absoluto moral é um absoluto moral. Mas aí o relativista, ele até pode argumentar assim, isso é apenas um absoluto formal, é apenas algo que descreve o procedimento do relativismo, que é um relativismo, não um absoluto de verdade. Tá bom, vamos aceitar esse argumento porque ele é até aceitável. Mas, e o absoluto da tolerância e do respeito pelos valores? A tolerância e o respeito pelos valores de outras culturas é um tipo de... é um absoluto, é um valor absoluto. E aí? Aí ele meio que cai no paradoxo, né? Porque ele não pode tolerar uma cultura que pregue a intolerância. Ele quer tolerar todas as culturas. Mas como ele pode tolerar uma cultura que prega a intolerância? Cai em contradição. Ou seja, os relativistas, eles não conseguem se livrar dos absolutos.